E aí, pessoal, tudo certo? Estamos aí de volta com mais um Formiga na Tela. Dessa vez a gente vai falar de um grande clássico aí que está completando 30 anos de existência, de Abel Ferrara, O Rei de Nova York. Frank White is a free man. He served his time, but some things don't change. Bom, eu e Bia aqui, né? Estamos aqui para comentar um pouquinho desse filme. Acho que a gente nunca falou no Formiga Elétrica sobre nenhum filme, acho que do Abel Ferrara. É um diretor cultuado aí, né? Por muitos também, né? Obviamente ele tem uma carreira assim... Não assisti todos os filmes, né? Claro, mas tem uma carreira um pouquinho irregular, né? Vamos dizer assim. Mas tem grandíssimos filmes, e esse que está completando 30 anos, talvez seja aí um dos, se não é o melhor, é um dos melhores, né? Porque eu também gosto bastante do Vício Frenético, né? Que na verdade acho que talvez é o que as pessoas mais lembrem do Abel Ferrara, né? Mas O Rei de Nova York, né? Que é a ideia desse filme na tela aqui, é um dos grandes filmes, né? E assim, dos anos 90, né? Vamos dizer, final dos anos 90, né? De 1990. É um dos filmes, pelo menos para mim, muito marcantes, né? Vamos falar aí, talvez, um pouquinho aí de spoilers, né? Porque o filme tem 30 anos, enfim, acho que vale a pena também comentar algumas partes chaves, né, do próprio filme. O ator principal é o Christopher Walken, né? Ele é o Frank White, o rei, né, do tráfico de drogas de Nova York, enfim, mas o filme já começa com ele na prisão, né? Saindo da prisão, então recém-saído da prisão, então ele vai retomar aí esse controle do tráfico de drogas aí de Nova York, e aí trabalhar com seus capangas, e aí a gente vai acompanhar aí todo esse retorno dele, né, e dentro do filme, todo esse dilema que ele vai ter aí. Eu acho muito... Eu não sei, eu tava pensando antes de a gente começar a gravar se esse foi o meu primeiro Ferrara. Eu não tenho certeza. Eu acho que ou foi o Vício Frenético ou foi esse, mas esse sempre foi o meu preferido, porque eu lembro que na época, quando eu tava vindo Abel Ferrara, as pessoas falavam muito do Vício Frenético e Os Chefões, né, que é outro grande filme do Ferrara também. Mas eu acho o Rei de Nova York, assim, não superior, mas ele tem um diferencial desses outros filmes famosos do Ferrara. Primeiro porque ele é um filme de um ato só, né? A gente já começa o filme a partir dessa saída da prisão, né, do Frank White. Então, a gente não sabe o que aconteceu antes, né, por mais que tenham algumas cenas que nos deem pitacos de como era a vida do Frank White antes dele, enfim, acabar na prisão, a gente é apresentado. E eu acho que o Ferrara tem esse poder, sabe? Ele começa a contar uma história a partir de um momento X da vida do personagem, não precisa ficar fazendo flashback, voltando, né, para ficar nos explicando, por que ele é assim, ou justificando as atitudes deles, né, no caso do Frank White. Só por isso, eu acho que o filme já merece atenção. Porque a gente tá, principalmente os filmes mais atuais de ação, tem uma preocupação em justificar as atitudes do protagonista, né? Por que ele é violento, ou por que ele quer se vingar, tem que ter uma explicação sempre. Sim. Na verdade, não precisa, né? Ele deixa muito claro, desde a primeira aparição dele, que ele era o rei do tráfico, ele tá só retomando um status que ele já tinha, né? E no caso vai reencontrar os seus fornecedores, ajudantes, não sei que nome a gente pode dar para essa turma dele, né? E o que eu mais gosto, né, nessa questão, né, dele ser o rei do tráfico de Nova York, é que o Ferrara em nenhum momento julga o personagem. Em nenhum momento ele dá a entender assim, olha, ele é um cara mau ou ele é um cara bom. Inclusive, eu, pelo menos, passei o filme inteiro, tem momentos em que você ama o Frank White, né? Você quer ser amigo dele, e tem momentos que você vê que ele é um bandido, que ele é um rei do tráfico e que ele não tem problema nenhum em pegar uma arma e acabar com a vida de alguém que está atrapalhando os negócios, né? E eu acho que isso é do Ferrara, né? Todos os personagens dos filmes do Ferrara nunca são 100% bons ou 100% maus, né? São, aliás, muito mais... Talvez por isso eles nos toquem tanto, eles são mais parecidos com pessoas normais, né? Tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Sim, sim. Uma coisa que eu lembrei nessa revisão, porque assim, fazer a revisão
pra gravar o Na Tela, acaba nos colocando... Por exemplo, eu acho que eu vi esse filme, eu devia ter o quê? Uns 16, 17 anos. Hoje eu tô com 33. Então, assim, se o filme tem 30 anos, então parar e pensar assim, quem era a Bianca que viu o filme com 16 e quem é a Bianca hoje? Cara, eu não sei porquê, mas a impressão que eu tive é que eu tava vendo pela primeira vez. Eu acho que o Ferrara tem isso, né? Ele constrói uma atmosfera que mesmo que você saiba o que vai acontecer, tipo, eu sabia o que ia acontecer nas cenas, eu sabia como é que era o final do filme, e mesmo assim terminou e eu tava assim, sabe, faltava o ar, eu tava sem fôlego, mesmo eu sabendo o que ia acontecer. E eu acho que isso é muito da construção cênica do Ferrara, né? E não sei tu, Paulo, mas a minha cena favorita é aquele tiroteio na festa, lá pro final do filme. É tudo muito escuro, tudo em tons de azul, de vez em quando vem uma luz neon. Não é um ambiente, assim, comum num filme tradicional de ação, né? Principalmente na cena ápice, né? Que a gente vai ter um grande tiroteio, um grande momento do personagem. Mas, assim, você não consegue sair da cadeira. Não consegue parar para respirar, porque aquilo começa, você sabe o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo parece que você foi jogado ali dentro daquele tiroteio e você tá tão confuso quanto quem tá ali dentro. Né? Então eu acho que essa construção cênica do Ferrara, acho que mesmo, isso é uma coisa minha, né? Eu acho que mesmo quando o Ferrara erra a mão, ele ainda assim é bom, porque tem um filme dele que as pessoas não gostam muito. Eu sei que ele não é bom, que é o Olhos de Serpente, mas tem momentos naquele filme, assim, que me lembram um pouco essa construção cênica que ele tem no Rei de Nova York. O filme não é bom, eu sei que o filme não é bom, mas por essas cenas, de vez em quando eu tenho vontade de pegar meu DVD ali e assistir, nem que seja esses pedacinhos, sabe? Eu acho que é isso que mostra o poder dele. Talvez no Rei de Nova York ele tenha conseguido concentrar esse poder, né, durante uma trama inteira e não apenas em cenas isoladas. Sim. Não, você falou talvez seja a cena realmente é mais interessante para mim também, porque essa construção eu acho muito legal, até porque a cena ela começa devagar, né? Você vai sentindo essa cena, você tem um suspense nela também para depois descambar para a carnificina lá, todo o tiroteio, depois vai ser uma perseguição. E o que é legal também que eu revi o filme, né, recentemente, ele não é datado, né? Assim, eu assisti tranquilamente o filme, tem cenas de perseguição super bem feitas, né? As atuações são ótimas também. E ele não é datado, né? Então isso já é um grande passo, né, pro filme, e mostra a complexidade, que é realmente um grande filme. E falando em complexidade, né, o Frank White, como você estava falando aí, ele é um personagem bem complexo, né? Então, você realmente, né, de uma forma, por mais que ele seja o rei do crime ali, né, de Nova York, enfim, do tráfico, você cria uma empatia por ele, né? E é curioso porque, assim, ele é, assim, né, o personagem principal, mas é um vilão também, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem mais empatia por ele do que a própria polícia, né? Por mais que a polícia também, né, as atuações são ótimas, né? Então, Wesley Snipes, né, aparecendo, acho que é o filme que catapultou ele também, né? Enfim, sim. O David Caruso, então eles estão super bem, né? Mas o Ferrara ele cria de uma forma, até pelo próprio roteiro, né, que torna os policiais como bandidos também, até porque eles vão, né, fazer o que vão fazer lá, vão criar, né, toda uma história, uma narrativa lá para prender o Frank White, que não é legal, né? Aí você acaba criando essa empatia, né? E eu acho super legal diversos pontos dentro do filme, desde do metrô, né, que o metrô tem uma simbologia, né, que no início ele é uma forma de prazer, né, pro Frank White, né, que ele tem um encontro com a advogada, enfim, mas no final ele se torna também o metrô como uma peça-chave para o que vai ser, né, o momento que o Frank White vai ter vai ser o início do desfecho dele, né, essas coisas pequenas, essas simbologias que existem no filme. Tem esse início do desfecho no metrô, o veículo, né, muito utilizado em Nova York, e vai terminar, inclusive, né, no Times Square, né? Então, assim, tem essa simbologia sensacional, assim, que o Ferrara cria, que é super legal, né? E até, assim, que é interessante, né, a gente lembrar também que tem no filme, né? Então, tem um momento no filme, né, que a gangue lá de chineses, né, eles estão assistindo o Nosferatu, né? É super legal. Então, eu acho que tem umas conexões, assim, que dá pra você fazer, que é obra do Ferrara, né? O Ferrara, uma construção sensacional, né? A fotografia também é ótima do filme. Isso do Nosferatu, eu lembro que logo que eu assisti o filme pela primeira vez,
teve, eu não me lembro se era na capa do VHS, uma coisa assim, tinha alguém que chamou o rei de Nova York de uma dança da morte, né? Porque, na verdade, por mais ali que a gente, enfim, é um spoiler, né? O começo do fim do Frank White, eu acho que fica muito claro, se você tiver... pelo menos você se entregar, assim, desde o começo da trama, você percebe que, assim, esse cara não vai durar. Esse cara está se encaminhando para um fim físico, pelo menos, né? Assim, a polícia está atrás dele e quer acabar com ele, né? Com a pessoa dele. Ele por mais mesmo que ele fala tenha... isso no filme, né? Eu acho que ele sai, a cena que ele sai da cadeia, o próprio olhar, o gestual e o Christopher Walken tá muito bem nesse filme, a gente percebe assim, ó, é quase como se ele dissesse, ó, eu vou pro meu ato final, né, vou terminar, tanto que ele vai procurar as pessoas para fazer essa divisão de lucros, né, nisso eu acho que ele soa até meio que um Robin Hood, assim, né, porque ele acaba dividindo. Ele quer ajudar justamente os traficantes que não são tão poderosos quanto ele e tal. E aí a gente acaba pensando, poxa, como é que eu não vou gostar desse cara, sabe? Mas ao mesmo tempo o que ele faz não é certo. Isso do Nosferatu, eu acho inclusive que Nova York funciona como uma espécie de Pensilvânia pro Frank White. Ali é a cidade dele, ele conhece aquela cidade, inclusive os seus buracos mais escuros e escondidos ali, e ele circula por ela muito melhor à noite, né? Isso aí também dá aquela coisa do vampiro. E eu acho que tem cenas, inclusive a cena dele com a advogada no metrô, dá um ar pra ele de um ar vampiresco, assim, sabe? É uma cena erótica, é uma cena que tem um peso, né? Dessa parte que ele é um cara muito sedutor, né? Desde a primeira aparição, Christopher Walken é um ator sedutor. Essa cena com a advogada é quase como se ele dissesse assim, olha, eu conquisto as pessoas, né? Tanto que a advogada não pensa duas vezes antes de ficar com ele. Ela tem essa atração, ela não esconde e ela segue depois ao lado dele, né? Mesmo sabendo que tá tudo se encaminhando pro fim, né? Pro fim. Não pro fim do legado, eu acho legal isso, encaminhando pro final do filme, eu acho o final do filme, ele não julga o Frank White, ele não deixa, não que ele não seja um final em aberto, mas ele não deixa arestas, assim, pra você pensar, será que foi certo, será que foi errado o que ele fez? Não, é a história de vida dele, você teve diante de um grande homem, que o Frank White é um grande homem, só que é aqueles tipos de personagens que você pensa assim, eu não sei se eu amo ou se eu odeio, mas eu não consigo viver mais sem ele. Eu não consigo lembrar desse filme sem ter a cara do Christopher Walken, que é muito peculiar, inclusive. E eu acho assim, depois, eu não sei por que eu faço essa associação, mas nos Chefões, que também tem o Christopher Walken no elenco, há momentos nos Chefões que eu acho que até ele retoma o olhar do Frank White, assim, apesar de ser um personagem diferente, né, ser outra questão, né, a gente tá tratando de máfia, uma máfia mais tradicional, digamos assim, apesar de Os Chefões não ser um filme de máfia tradicional, né, nossa, assim, me relembra muito, é aquela coisa assim, é tão forte o Frank White que parece que o Frank White aparece em outros filmes do Abel Ferrara, em outros atores, sabe, que essa construção de... Eu acho que é meio que um filme símbolo. Eu acho que todo diretor tem um filme símbolo. Talvez o do Ferrara, pelo menos pra mim, seja O Rei de Nova York. Porque muita gente associa, né, por exemplo, o Assassino da Furadeira, né, aquela coisa sanguinolenta. Mas eu ainda acho que o Ferrara faz uma violência tão elegante que tem que ser O Rei de Nova York pra simbolizar, assim. Se você quiser... eu nunca vi um filme do Ferrara. Quase sempre eu indico O Rei de Nova York, por mais que as pessoas vão sempre pro Vício Frenético. Acho que o Vício Frenético também, tem a sua elegância, mas é outra história, é outra atmosfera. Eu acho que aqui no Rei de Nova York, é o que você disse, né? Você assiste de boa hoje e parece que ele foi um filme lançado semana passada no cinema. Você consegue acreditar nele. Sim. Não, e o Christopher Walken é a chave, né, também desse filme. Realmente a atuação dele é sensacional. Ele passa esse ar, né, de vampiro sedutor, enfim... entrega super bem, né, pro filme e faz realmente a diferença, né, e o trabalho de fotografia do filme é muito bom, né, então a gente tem sombras, né, e luzes aí em contraste que são muito bem feitas, né, então a parte técnica é muito boa e, né, isso faz com que o filme realmente não seja datado, né, então, enfim, né, então é um grande filme, eu gosto bastante do Vício Frenético também, acho que são os dois que eu mais gosto. O Assassino da Furadeira é o filme mais experimental também, né, o filme mais antigo, enfim,
você tem que também levar isso em consideração. Aqui você está falando de um filme mais muito bem feito, né? Um filme de classe, né? Assim, por mais que seja violento, ele é um filme que tem muita classe, né? Eu gosto disso no Ferrara, porque assim, se você parar pra pensar que os experimentos dele resultaram em O Assassino da Furadeira e de repente ele faz O Rei de Nova York, é quase você pensar assim, talvez aquele adolescente que gosta de filmes sanguinolentos, que gosta de fazer filme de fundo de quintal com os amigos, se torne um diretor elegante e com uma classe assim elevada, porque só porque ele experimentou o grotesco, digamos assim, né, com O Assassino da Furadeira, talvez por isso ele saiba hoje dosar, né, onde colocar a violência, como colocar. Tem partes bem sanguinolentas do Rei de Nova York, né? Elas são super bem colocadas, elas não estão ali simplesmente para chocar, elas acontecem, elas são verossímeis, mas ao mesmo tempo tem um estilo. Você percebe ali, ó, isso aqui é uma cena do Ferrara. Você percebe que é um filme que existe uma preocupação, não é simplesmente vamos explodir cabeças, vamos atirar, vamos fazer, como a gente diz, uma orquestra de tiros, né? Não é simplesmente isso. Tem uma função e é um filme extremamente dramático, né? Eu acho que nesse ponto ele conversa muito com alguns filmes de Hong Kong, né? Onde sempre tem essa carga dramática, apesar da violência ser muito forte, das pessoas sempre lembrarem, né, das lutas, dos tiroteios, existe uma carga dramática muito forte. Então, se você quiser analisar O Rei de Nova York simplesmente pela parte do drama, você consegue, né? Se você quiser deixar um pouco de lado essa parte da violência gráfica, também é um filme extremamente dramático. A história de um homem que resolve assim, olha, é a minha última façanha e vai ser muito bem feita e eu vou lutar por ela até o final, né? E não vou deixar de lado os meus amigos, né? Porque querendo ou não, por mais que a relação seja dúbia com as pessoas que trabalham com ele é um cara muito fiel, né? Ele volta pros caras, ele sai da prisão e volta para as mesmas pessoas que o acompanhavam antes dele ser preso. Sim, e a gente sabe, né, que não vai dar certo para ele, né, no final, né, como não acontece. A gente já vai caminhando no filme, assistindo e sabendo que vai ter um final, o final vai ser trágico, né, então, como você falou, né, sim, carregado em drama, concordo plenamente com isso, e também, como você falou, eu indicaria para quem não conhece muito o Abel Ferrara, começar por esse filme, sem dúvida, que é um grandíssimo filme, é realmente um dos principais, se não é o principal. Então, acho que esse é um filme que vale realmente a pena para conhecer aí as grandes obras desse diretor aí, que é um pouquinho irregular, né? Enfim, mas tem esse filme uma grande obra, para mim, uma grande obra-prima aí do cinema moderno, vamos dizer assim. E não datado, 30 anos aí de existência desse filme aí também. Vida longa ao rei, né? Vida longa ao rei, sim. Corram para assistir O Rei de Nova York, mas antes disso, acessem o nosso site www.formiguaelétrica.com.br. Procura a gente lá nas redes sociais, Facebook, Instagram. Lembrando que o nosso Instagram é @formiga.elétrica. E se você gosta do trabalho do Formiga, quer ter acesso a uns conteúdos exclusivos e conversar com a gente num grupo de WhatsApp lá para trocar umas ideias, é só ir na nossa campanha de financiamento recorrente no Apoia-se, que é apoia.se/Formiga Elétrica. Escolhe lá o valor que você pode pagar, o que você acha que a gente merece, e vai ter acesso a um conteúdo exclusivo do nosso formigueiro. Até o próximo Formiga na Tela e beijo da Bia. Falou, tchau, tchau.